Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. Nessa época do ano, final de um ano, início de um novo, é muito comum pessoas falarem sobre resoluções, novas metas para o ano que vai se iniciar. Talvez uma mudança de hábitos. No próximo ano vou cuidar mais da saúde, vou praticar mais exercícios físicos, vou ler mais livros, ou até mudanças quanto ao trabalho, planos de estudo e etc. Até certo ponto é normal que façamos planos para o ano que se inicia. Também é muito comum pessoas terem desejos e fazerem felicitações para as outras a respeito do próximo ano, de desejar prosperidade, saúde, paz, amor, às vezes um assunto muito falado, e ao mesmo tempo que é normal, numa certa medida, o que nós vemos é de maneira muito comum nesses planos, nessas resoluções, nesses desejos, uma perspectiva muito terrena, muito mundana. Eu acho que é interessante, já que estamos envoltos a isso ao nosso redor, pensarmos nesses assuntos numa perspectiva mais espiritual. A verdade é que mudanças fazem parte da nossa vida. Como servos do Senhor, estamos sempre nos avaliando e deixando a palavra de Deus nos transformar de fato. Mas isso, muito mais do que para um novo ano, deve acontecer diariamente. Agora, se estamos pensando em metas para o ano que se inicia, nessa mensagem, eu quero justamente falar de 5 considerações sobre resoluções e desejos para o ano novo. A primeira consideração: prosperidade, saúde e paz são desejos legítimos da nossa parte, mas nós devemos encarar como recursos para o nosso serviço a Deus. Algo muito comum nessa época. Pessoas desejarem, almejarem essas coisas, ou desejarem para os outros. Eu acho interessante um exemplo que nós temos no Novo Testamento, na carta de 3 João. 3 João, o apóstolo João está escrevendo para um irmão chamado Gaio. E João deseja a Gaio coisas que comumente pessoas desejam umas às outras nessa época. 3 João, no versículo 2, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. É possível que Gaio fosse alguém pobre, talvez doente, alguém de pouca saúde. E por isso, talvez João estava desejando essas coisas, fazendo votos por esses aspectos da vida de Gaio. Ou é possível que João estava apenas desejando coisas boas para um amigo, irmão amado, como Gaio. Seja o que for, algumas coisas são interessantes de observarmos na fala de João aqui. Primeiro, João diz que fazia esses votos por prosperidade e saúde, assim como era próspera a alma de Gaio. Pense, parece que Gaio era um bom irmão, alguém que estava espiritualmente bem, servindo a Deus e, nesse sentido, tendo uma alma próspera. Agora, João está dizendo, assim como você está espiritualmente tão bem, eu desejo que você seja próspero, materialmente falando e em termos da sua saúde física. Agora, eu acho que é interessante pensarmos na nossa vida. Se alguém nos deseja prosperidade e saúde, assim como é próspera a nossa alma, devemos pensar no estado da nossa alma. Se estamos péssimos espiritualmente falando, se estamos mortos nos nossos pecados, esse desejo é basicamente uma sentença de morte. Uma sentença de pobreza extrema, talvez, para a nossa vida. Um segundo aspecto é que nessa carta nós vemos que Gaio era alguém muito voltado ao serviço. Parece que era um cristão bem generoso. Ele recebia irmãos que vinham de longe na sua casa. Parece que estava apoiando evangelistas, pregadores do evangelho. E assim, eu estou imaginando que Gaio era alguém que usaria prosperidade e saúde para o serviço do Senhor. Que se ele tivesse mais recursos financeiros, ele conseguiria ser mais hospitaleiro, receberia mais pessoas na sua casa,
talvez tivesse uma casa maior. Se ele tivesse mais saúde, serviria mais mesmo, tendo mais condições físicas para tal. E eu acho que isso deve nos ajudar a pensar na nossa perspectiva. Esses recursos, prosperidade e saúde, por exemplo, são recursos que nós devemos utilizar para o nosso serviço a Deus. Veja o que nos diz Provérbios capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Os nossos bens, o dinheiro que nós recebemos, são bênçãos que talvez Deus está dando na nossa vida, talvez estamos vivendo num cenário de prosperidade, por assim dizer, mas que devem ser usados para honrar ao Senhor. Somos apenas administradores disso. Deus está nos dando recursos para honrarmos o seu nome, para investirmos no seu serviço. Com maior prosperidade, você pode ser mais generoso, ajudar mais pessoas em necessidade. Pode receber mais pessoas em casa, ser mais hospitaleiro. Pode ofertar mais dos seus recursos para Deus. E com isso, bênçãos que o Senhor está nos dando para servirmos a Ele. E eu estou falando de bens materiais, mas, de novo, saúde, a minha casa, o meu carro, tudo que Deus me dá deve ser usado para a honra e glória do seu santo e precioso nome. Mas na segunda consideração, eu quero pensar numa eventual escassez. Nós nunca devemos nos esquecer do Senhor. Pense que o que Deus nos ensina no Novo Testamento, a Bíblia inteira, de maneira geral, é para vivermos em contentamento, não em ansiedade. O apóstolo Paulo falou em Filipenses 4 que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele poderia estar num cenário de abundância, de fartura, mas também não de escassez, passando fome. Mesmo assim, ele estaria contente com o fato de que tinha comunhão com Deus. Essa é a grande bênção que ele tem para nos oferecer no fim das contas. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, Paulo também dá uma instrução sobre isso. Nos versículos 7 e 8, ele diz: porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Contentamento é o que Deus quer para os seus servos. Devemos estar satisfeitos, mesmo se a gente está vivendo um cenário de pobreza. Temos uma bênção muito maior, que é ter Deus. Ele está disposto a nos perdoar dos nossos pecados, a nos remir, a nos dar uma esperança de uma vida eterna com Ele. Acho que você deve pensar nisso. Se você tem buscado a Deus de fato, se você tem recebido essas bênçãos do Senhor, são as maiores que Ele tem a nos oferecer. Em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, no Sermão do Monte, Jesus dá uma exortação muito boa sobre esse assunto também. A partir do 25, ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Jesus está dizendo: não fique excessivamente preocupado, não ande aflito se você terá ou não recursos desse mundo. E Jesus utiliza argumentos muito bonitos na continuação desse texto. Recomendo a leitura, inclusive. Ele vai falar das aves do céu, que não estão trabalhando, não estão preocupadas, não estão ansiosas, mas Deus está cuidando delas. Ele vai citar os lírios do campo, que também não fazem grande esforço, mas Deus os veste de maneira esplêndida. Até ele vai dizer: nem o rei Salomão, tão poderoso, com toda a sua glória, se vestiu de maneira tão impressionante quanto essas plantas e flores da natureza. E com isso, Jesus quer que a gente pense que a nossa vida é mais valiosa do que a existência desses seres. Versículo 26, Jesus diz: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Depois, versículo 30, Jesus diz: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Parece que esse texto é principalmente para pessoas pobres,
que poderiam ficar preocupadas com esses recursos, talvez com a escassez deles, ou se eu tenho pouco, será que amanhã eu ainda vou ter? Nós vemos muitos alertas na Bíblia para pessoas ricas não confiarem demais nas riquezas. E acabamos de falar que se recebemos prosperidade, devemos honrar o Senhor com isso. Mas do outro lado, pessoas pobres não devem viver aflitas, mas sempre priorizando ao Senhor. E Jesus conclui nisso, no versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E ainda o 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Vamos viver priorizando o reino de Deus, o serviço a Ele. E Ele cuidará das demais áreas da nossa vida. Um outro ponto importante disso, em Tiago capítulo 1, no versículo 2, Tiago fala sobre as provações na vida do servo de Deus. E que a verdade é que, por mais difíceis que talvez sejam, podem ser bênçãos para nós. Tiago 1:2 diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele continua dizendo: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago está dizendo: situações difíceis geram coisas boas na vida, fortalecem a fé. Se queremos confiar mais em Deus, talvez a pobreza, os recursos escassos, o desemprego, talvez, vai ser um meio do Senhor nos ensinar a termos mais confiança, mais fé nele. Então não vamos desanimar, não vamos colocar tanta expectativa nas coisas dessa vida, mas vamos priorizar o Senhor. E mesmo na escassez, confiar nele. Jamais nos esquecermos dele. E o fato é que na dificuldade a nossa responsabilidade não muda. Ainda devemos priorizar o Senhor. Na terceira consideração, eu quero falar sobre amor. Uma coisa que o mundo fala muito, mas que nós devemos pensar na perspectiva bíblica. Que o amor governe sempre nossos atos e nossas relações. Mas um amor prático, não apenas teórico. O apóstolo Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 16, versículo 14. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Nós devemos amar sempre. Quando lidamos com outras pessoas, quando lidamos com a nossa família, no nosso serviço a Deus, sempre agindo com amor. O amor deve governar nossas relações. É o que Deus quer para os seus servos. Cristãos que vivem em amor, em união. Jesus falou sobre o amor dele para com o Pai e a união que havia entre eles, desejando isso para os seus servos também. E devemos lembrar do padrão de amor que o Senhor nos ensina. 1 Coríntios, capítulo 13, texto muito conhecido sobre amor nessa carta. A partir do versículo 4, Paulo disse que o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Um texto que muitas pessoas falam, acham as palavras aqui bonitas, uma definição bonita sobre o amor. Mas pense no desafio prático disso. Troque a palavra amor no versículo 4 pelo seu nome. Eu vou trocar pelo meu nome e vale a pena nos questionar se estamos agindo assim. Se Luiz é paciente, é benigno, se não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece e etc. Falando sobre paciência, sobre buscar o interesse dos outros e não o meu próprio. Sobre largar o egoísmo, sobre não andar de maneira irada, buscando conflitos com os outros, sobre não ter soberba, sobre não se alegrar com a injustiça e com o pecado. É para esse padrão de amor
que Deus nos chama. No fim das contas, o mesmo amor que Jesus demonstrou por nós. Vamos colocar esse amor na prática, não apenas na nossa boca, mas de fato vivendo isso. E o quarto ponto, sobre resoluções de maneira geral, independente da área da sua vida, elas devem ser sempre firmes e consagradas para o Senhor. Pense como pessoas costumam fazer metas para várias áreas da vida. Podemos pensar em exercício físico, em hábitos, em alimentação, nova dieta, etc. Mas nós devemos sempre pensar no Senhor nisso. O apóstolo Paulo falou uma coisa interessante em 1 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Paulo está dizendo, o exercício físico tem até algum valor. Serve um pouco para essa vida aqui. Melhora a saúde, por exemplo. Talvez permite fazer mais coisas, até para o serviço a Deus. Mas não resolve o nosso grande problema. Não resolve o problema do pecado. Não é isso que vai nos levar para a presença e para a comunhão com Deus. A piedade tem um valor muito maior. Piedade é uma palavra, às vezes, mal definida, mal compreendida por alguns. Mas basicamente indica reverência a Deus. Uma vida consagrada, temente, que serve a Deus. Paulo está dizendo, se exercite nisso. Viva a piedade na prática, constantemente na sua vida. Ele fala, a piedade tem um benefício para essa vida aqui. Servir a Deus melhora certos aspectos dessa vida. Não sofreremos consequências do pecado, que muitas pessoas têm sofrido. Mas principalmente, traz um benefício eterno para a vida que há de ser. E ele até fala, no versículo 10, ora é para este fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Vamos labutar, nos esforçar para isso. Talvez não valha tanta pena investir tanto em exercício físico, em ser um atleta de alto rendimento. Mas quando falamos da piedade, do serviço a Deus, vale a pena termos um desempenho em altíssimo nível, por causa do merecimento do nosso Senhor, da salvação que Ele quer nos oferecer. Quando pensamos em alimentação, o apóstolo Paulo falou aqui sobre, para ser um bom ministro de Cristo Jesus, é necessário estar alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina. Nós precisamos da palavra de Deus e nos alimentarmos de fato com ela. Talvez até de pensarmos, pegando a figura da alimentação, como deve ser uma meta, fugirmos do pecado, jamais nos contaminarmos com coisas que desagradam a Deus. Foi o que fez o jovem Daniel, em Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel estava na Babilônia aqui. Tinha sido levado cativo para longe de Israel, longe de Judá, longe do povo de Deus. Foi para uma nação pagã e provavelmente percebeu que havia alguma coisa que a lei de Deus no Antigo Testamento consideraria impura naquela refeição, no banquete do rei Nabucodonosor. A resolução de Daniel foi não se contaminar com aquilo. Independente das consequências, não cederia ao pecado. E deve ser a mesma coisa na nossa vida. Se você pensa em um hábito positivo, necessário para o ano de 2024, pense no que o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17. Orai sem cessar. Um versículo fácil de ser memorizado, fácil de ser compreendido até. Paulo está dizendo, não pare de orar. Faça da oração,
da busca a Deus em oração algo constante na sua vida. O desafio é praticar isso. Mas é o que Deus quer para os seus servos. Vamos nos esforçar para orar mais, para termos uma vida de oração mesmo, de nos achegarmos ao Senhor com humildade, com reverência, suplicando a Ele aquilo que nós necessitamos, agradecendo a Ele pelas bênçãos que Ele nos tem dado, até nas coisas difíceis. E sempre lembrando de interceder por outras pessoas. E em todas as áreas da nossa vida, vamos cumprir o nosso papel com excelência, buscando agradar o nosso Senhor. Muitas pessoas definem para o ano, vou ser uma pessoa melhor. Mas tenha como alvo agradar a Deus nisso. Seja como pai ou mãe, marido, esposa, como trabalhador até. Faça como se fosse para Deus mesmo, honrando o nome dele, com honestidade, com diligência, com empenho. Principalmente como servo do Senhor, como cristão. Seja excelente, pois o Senhor é digno disso. E a última coisa que eu quero falar. Nunca esqueça que o nosso tempo é curto. Ele precisa, então, ser remido. Foi essa exortação que o apóstolo Paulo fez em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Os dias são maus. Vivemos num mundo cheio de pecado ao nosso redor. E temos desafios mesmo. A tentação é grande, distrações estão à nossa volta, e o tempo é curto também. Nossa vida está chegando ao fim. Estamos mais perto do dia que morreremos, embora não saibamos que dia será esse. Aproveite então o tempo. Vamos remir o tempo, consagrando ao Senhor. É urgente que busquemos a Deus, que façamos a sua vontade. Em Isaías, capítulo 55, o profeta falou no versículo 6: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aproveite o dia de hoje, enquanto você está vivo, e Deus está te dando a oportunidade para buscar. Arrependa-se dos seus pecados. Busque as Escrituras. Ouça a mensagem do Evangelho e obedeça aquilo que o Senhor ordena. O apóstolo Paulo falou algo parecido em Romanos capítulo 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Para os cristãos, há uma mensagem de esperança, que na verdade o nosso encontro com o Senhor, a nossa salvação definitiva, está cada vez mais próxima. Jesus voltará, nós não sabemos quando, ou eu morrerei, e eu também não sei quando. É hora de despertar do sono, de fazer a vontade de Deus e sempre viver na perspectiva eterna. Teremos um destino eterno, ou a morte eterna, ou a vida eterna com o Senhor. Vai depender da nossa escolha e como usamos o nosso tempo. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.